Olá, queridos alunos do primeiro Super, aqui é o Alfredão que vos fala. Conforme eu prometi, a nossa aula de sexta-feira seria praticarmos a teoria de quinta-feira. Quinta-feira, filho, nós falamos de duas coisas, arcos e circunferência e relógio, lembra? Vou começar por isso aqui, ó, arcos de circunferência. Para. Imagina uma circunferência, fazer aqui uma bolinha de centro O, beleza? Uma bolinha, uma circunferência com centro O. E nessa circunferência eu marco dois pontos, uma que eu vou chamar de A, outro que eu vou chamar de B. O que era arco de circunferência? Arco era cada uma das partes que a circunferência fica dividido quando você marca dois pontos. Quando eu falo arco AB, a nomenclatura a gente atribui sempre ao menor dos pedaços, esse aqui é o menor dos pedacinhos, tá? Então esse aqui é o nosso arco AB, tá bom? Esse aqui é o nosso chamado arco AB. Que para não ficar escrevendo arco AB, eu uso uma anotação, eu escrevo assim, ó, AB e jogo um arquinho em cima, tá? Sobre o arco, eu preciso saber duas coisas, viu, galera? Sobre o arco, eu preciso saber duas coisas. Eu preciso saber a medida do arco, olha para mim, medida do arco, e preciso saber o comprimento do arco. Eu preciso saber a medida e o comprimento. Os dois são fáceis de calcular, tá, filho? Os dois são tranquilos para calcular. Veja, imagina, o segmento que sai do centro vai até tocar a circunferência é raio. Então isso aqui é o raio da circunferência. O que sai do centro vem até tocar a circunferência é raio. Isso aqui é raio da circunferência. Aqui, ó, nós temos um ângulo que eu vou chamar de alfa. E esse ângulo, ele é chamado, olha aqui o gordão, ó. Ele é chamado de ângulo central. Ele é chamado de ângulo central. Por qual motivo? Porque ele tem um vértice bem no centro. O vértice dele é o centro da circunferência. E eu fiquei gritando assim, ó, o ângulo central é igual à medida do arco. Então a medida desse arco é exatamente igual ao ângulo central. Se o ângulo é alfa, a medida desse arco também é alfa. Então aqui, ó, mede AB. O que significa mede AB? Significa medida do arco AB. A medida do arco é exatamente igual à medida do ângulo central. Volta, ó. O ângulo central é igual à medida do arco. Então, quando eu pedir a medida depende do ângulo. Quanto mede o ângulo? Você responde, o ângulo mede 20 graus. Quanto mede o ângulo? Você responde, o ângulo mede 30 graus. Então, a medida de um arco depende do ângulo. O ângulo central é igual à medida do arco. E o comprimento? Se um dia o Fredão te perguntar qual o comprimento, não responde. Porque o comprimento depende de uma fórmula. Meu carro é um Alfa Romeo. Lembra? Meu carro é um Alfa Romeo. Eu tenho que te dar o ângulo e tenho que te dar o raio. O raio eu vou te dar aqui, ó, tá? Só que eu vou ter que te dar o ângulo também. Só que esse ângulo você tem que colocar aqui, ó, a medida em radianos. Tem que pôr a medida sempre em radianos. E para isso, nós vamos começar a fazer algumas conversões. Lembrem que eu provei para vocês que 180 graus, na aula de quinta-feira, 180 graus equivalem a π radianos. Então, 180 graus equivalem a π radianos. Lembra que eu fazia assim, ó, tinha uma bolinha, eu dividia essa bolinha em 360 partes iguais. Isso aqui, ó, é metade da bolinha, 180 graus. Em 180 graus couberam só 3,14 radianos. Lembra que era o radiano? O radiano era o raio aqui, assim, ó, que eu pegava o raio e moldava ele na circunferência. Esse é o raio moldado aqui. Esse raio é o radiano. Aí você pega e molda ele de novo aqui, ó, só que eu vou trocar de cor. Isso aqui, ó, é outro raio. Então isso aqui é outro radiano. Aí você molda ele na circunferência de novo, ó. Isso aqui, ó, é outro raio. Então isso aqui é outro radiano. E eu falei aqui pra vocês que aqui, ó, não cabia um radiano inteiro. Cabia aproximadamente 0,14.
Então, aproximadamente 0,14 do radiano. Então, nós provamos que aonde caberiam 180 graus, couberam apenas, ó, aonde caberiam 180 graus, couberam apenas 1, mais 1, 2, mais 1, 3, 3,14 radianos, beleza? E lembra que esse 3,14 equivale a π, por isso que a gente fala que 180 graus equivalem a π radianos. Isso quer dizer que isso aqui é muito importante para a gente, ó. Se 180 graus equivalem a π, imagina, 180 graus equivalem a π radianos, beleza? 30 graus equivalem a quanto? X, por exemplo. Você multiplica em cruz, isola o x vai dar π sobre 6. Vamos fazer um outro aqui? 180 graus equivalem a π radianos. E 45? 45 graus equivalem a, sei lá, x. Multiplica isso aqui em cruz, isola o x vai dar π sobre 4 radianos. E mais um aqui, 180 graus equivalem a π radianos. E 60 graus? 60 graus equivalem a x. Multiplica em cruz, isola o x vai dar π sobre 3 radianos. Então eu quero essas três coisas decoradas aqui, ó. Eu quero essas três coisas aqui decoradas, filho. Decoradas o quê, Fredão? Olha pra mim. Quando eu peço a medida do arco é exatamente igual ao ângulo. Quando eu peço o comprimento, depende de uma fórmula. Meu carro é um Alfa Romeo e esse alfa tem que ser sempre colocado em radianos, tá? O raio você não se preocupa, porque o raio eu vou te dar. Então eu vou te dar o raio para você pôr aqui na fórmula e vou dar o ângulo para você pôr aqui na fórmula. Só que esse ângulo tem que ser substituído em radianos. Por isso eu fui lembrar com vocês o que era o radiano para saber fazermos a conversão. Lembra? Ó, 180 graus equivalem a π radianos. Então eu quero que você saiba quem é o 30, quem é o 45 e quem é o 60 graus em radianos. Então vou fazer aqui, ó. Vou pôr aqui. Olha para mim. 30 graus. Vou pôr aqui. 45 graus. E vou pôr aqui 60 graus. Quanto cada um deles vale em radianos? Eu quero que você saiba isso de cor. O 30 graus é π sobre 6. O 45 graus equivale a π sobre 4. Os 60 graus equivale a π sobre 3. Isso aqui eu quero decor, tá? Por assim, ó, observação. Por favor. Esse 30, 45, 60, eu quero que você saiba decor em radianos. Quem é 30? É π sobre 6. Porque pensa comigo, 180 dividido por 6 dá 30. 180 graus não equivale a π radianos? Então 180 por 6, 30. 180 por 4, 45. 180 por 3, 60. Beleza? Então duas coisas aqui, fiotes. Medida do arco e comprimento do arco. Qual que é o mais fácil? A medida. A medida do arco é exatamente igual ao ângulo. Se eu te der o ângulo, já te dei a medida. Se eu quiser o comprimento, tem que usar essa fórmula. Meu carro é um Alfa Romeo. E esse alfa que eu destaquei em vermelho tem que ser usado em radianos, hein? Por isso nós temos que converter. Geralmente, quase sempre, os vestibulares colocam os ângulos sempre em graus. Então você faz a conversão e passa para radianos. Me dá um exemplo aí, Fredão? Sim, claro que eu te dou um exemplo. Imagina uma circunferência de raio 10. Raio 10 para lá, raio 10 para cá. 10 o que? Não importa. Centímetro, metro, não importa. Aí eu vou marcar esse ponto aqui, vou chamar de A. Vou chamar esse ponto aqui de B. E aqui é o arco AB, ó. Esse aqui é o arco AB. Tá bom? Que a gente representa assim, ó. AB, chapéuzinho em cima. Esse é o arco AB. Esse ângulo aqui eu vou por 60 graus, ó. Esse ângulo eu vou por 60 graus. Vou te pedir duas coisas com esse desenho. Letra A. Eu quero a medida do arco AB. Duas coisas. Eu quero a medida do arco AB.
Letra B, eu quero o comprimento. Eu quero o comprimento do arco AB. Duas coisas. Eu quero a medida e o comprimento. Qual delas é a mais fácil? A mais fácil é o item A. É o item A. Você quer a medida? Esse cara aqui, ó, ele é chamado ângulo central. Ele é chamado ângulo central. Lembra que eu fico gritando assim, ó. O ângulo central é igual à medida do arco. Quanto mede esse ângulo aqui, ó? 60 graus. Se esse ângulo mede 60 graus, a medida desse arco é 60 graus. Pronto. A medida do arco é igual ao ângulo. O ângulo central é igual ao arco. Se o ângulo mede 60 graus, o arco mede 60 graus. Se eu quiser passar 60 graus para radianos, é a mesma coisa que π sobre 3. Ô louco, Fredão, ô louco nada. Aqui no cantinho, ó. Quem é o 30 graus? É π sobre 6. Quem é o 45 graus? É π sobre 4. Quem é os 60 graus? É π sobre 3. Isso tudo era decorado, beleza? Então, o ângulo central é igual à medida do arco. Então, o item A foi super fácil. A medida do arco é igual ao ângulo π sobre 3. E o comprimento? Não responda. Quando eu falar para você o comprimento, olha, o comprimento não responda. Não responda porque nós vamos ter que usar uma formulinha. Quando eu te peço o comprimento do arco, tá vendo? Não responda. Porque nós vamos usar uma formulinha, ó. Meu carro é um Alfa Romeo. Esse C significa comprimento. Esse alfa é o ângulo, substituído sempre em radianos. Sempre em radianos. E o R, galera, é o raio da circunferência. Mas toda vez que o vestibular te pede o comprimento do arco, ele vai te dar o ângulo e o raio. Só que para variar, ele vai dar o ângulo em graus. E eu não posso usar em graus, eu tenho que usar em radianos. Relaxa. O comprimento vai ficar assim, ó. Meu carro é um Alfa Romeo. O raio dessa circunferência é 10, tá vendo? Então vou pôr aqui, o raio é 10. E o ângulo? O ângulo é 60 graus, ó. O ângulo aqui é 60 graus. Só que 60 graus, veja aqui ao lado, ele equivale a π sobre 3 radianos, tá vendo, ó? Então, no lugar do ângulo, eu não posso pôr 60 graus. Eu tenho que pôr em radianos, que é π sobre 3. Então, o comprimento desse arco vai ficar assim, ó. 10 vezes π vão dar 10π. 10π sobre 3. Imagina que o raio aqui estivesse em centímetros, ó. Então, que fosse 10 centímetros. Logo, o comprimento seria 10π sobre 3 centímetros. Beleza? Tranquilo? Duas perguntas que a gente pode fazer para o aluno. Qual a medida e qual o comprimento? O mais fácil é a medida. O ângulo central é igual à medida do arco. O comprimento depende do raio. Meu carro é um Alfa Romeo. Tá vendo? Se a gente pegasse essa formulinha aqui, ó, aqui no primeiro super eu posso fazer. Nem todas as salas eu posso comentar, mas no primeiro super eu posso. Meu carro é um Alfa Romeo, tá vendo? Esse raio que aqui está multiplicando, ó, passa ele dividindo. Então ficaria comprimento pelo raio igual o ângulo em radianos. Você está vendo que isso aqui é uma fração, galera? Está vendo que isso aqui é uma fração? Tudo que eu fizer em cima, eu sou obrigado a fazer embaixo. Então, o raio e o comprimento têm a mesma unidade. Se o raio está em centímetros, o comprimento em centímetros. Se o raio estiver em metro, o comprimento tem que estar em metro. Se o raio estiver em quilômetros, o comprimento tem que estar em quilômetro. E tudo que eu fizer em cima não tem que fazer embaixo porque é fração? Quer dizer então que o comprimento depende do raio. Quanto maior for o raio, veja. Quanto maior for o raio, maior será o comprimento. Por isso que o cordão fala assim para vocês, quando pedirem o comprimento, não responde, porque tem que ser uma fórmula. Meu carro é um Alfa Romeo. E a trairagem vai estar aqui, tá? Ele vai te dar o ângulo, mas ele vai dar em graus. Então eu vou ter que transformar isso para radianos. Beleza?
Isso era para recordarmos arco, beleza? Levamos, você vê, 15 minutos para fazer isso. Agora vamos pensar em relógio. É mais difícil, gordão? Bem mais difícil, né? Então imagina que eu desenhasse um reloginho para você. Vou fazer aqui uma bolinha e um reloginho, tá? Vou dividir ele assim, ó. 3, 6, 9 e 12. Relógio digital. Digital não, é analógico, errei. Aí você separa assim, ó. 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8, 10 e 11. Ó o reloginho. 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8, 10 e 11. Beleza? Vou pôr 2 ponteiros aqui. Ó. O ponteiro grande, que é dos minutos, e o ponteiro pequeno, que é das horas. Pronto, fiz uma representação de 1 hora aqui no relógio. Que horas são? Que horas está indicado aqui no relógio? O ponteiro pequeno indica horas e o ponteiro grande indica os minutos? Então esse relógio está indicando, por assim, ó, esse relógio indica 8 horas. Olha lá, o ponteiro pequeno está no 8 e o grande está no 12. 8 horas e 0 minutos. 8 horas cravadas, tá? O ponteiro grande é o ponteiro dos minutos. Então vou por assim, ó, ponteiro dos minutos. Estão comigo? Ponteiro dos minutos, que é o ponteiro grande. Qual a velocidade do ponteiro dos minutos? 6 graus por minuto. Te mostrei na aula de quinta-feira. O ponteiro grande, ele gira 360 graus em 60 minutos. Quer dizer que a velocidade do ponteiro grande, a velocidade do ponteiro dos minutos é 6 graus por minuto. Para saber quanto gira o ponteiro grande, ó, para saber quanto gira o ponteiro grande, basta que você pegue o tempo e multiplique por 6 graus. E não é difícil. Olha para o teu professor aqui. Por que você pega o tempo e multiplica por 6, professor? Porque a velocidade é de 6 graus por minuto. O que significa isso? Cada minuto 6, cada minuto 6, cada minuto 6, cada minuto 6 graus. Então a velocidade do ponteiro grande, a velocidade do ponteiro dos minutos é 6 graus por minuto. Para saber quanto ele gira, você pega o tempo e multiplica por 6. E se eu pusesse assim, ó, ponteiro das horas. O ponteiro das horas é o ponteiro pequenininho aqui, galera, ó, é o pequenininho. A velocidade do ponteiro das horas é meio grau, olha lá, meio grau por minuto. Meio grau por minuto. Enquanto o grande gira 6 graus por minuto, ele gira meio grau. Por isso que a gente quase não consegue ver o ponteiro pequeno girar, cara, porque é muito pouco que ele gira. Ele gira meio grau. Então a velocidade do ponteiro pequeno, meio grau por minuto. Para saber quanto gira o ponteiro pequeno, ó, para saber quanto gira o ponteiro pequeno, é só pegar o tempo e multiplicar por meio. Só que multiplicar por meio, galera, é o mesmo que dividir por 2. É mais fácil fazer assim. Então, para saber quanto que o ponteiro pequeno gira, galera, é só pegar o tempo e dividir por 2. E a resposta, obviamente, vai dar em graus. Tá? Outra coisa, quando você faz o relógio, vou fazer um maior aqui, o maior que a gente conseguir. Faz um relógio assim. Vamos dividir ele aqui assim, ó. Vamos dividir assim, ó. O centro dele aqui, 3, 6, 9 e aqui em cima 12, tá? Aí a gente parte assim o relógio, vai me ajudando, ó. 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8, 10 e 11. 1, 2, 4 e 5, 7 e 8, 10 e 11, tá vendo? Relógio grandão.
cada minutinho do relógio, porque cada casinha indica os 5 minutos. Cada minutinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Vai vendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada minutinho desse aqui, galera, são 5 graus. Não, cada minutinho, 6 graus. Esse minutinho aqui, ó, 6 graus. Tá vendo? Esse minutinho aqui, ó, 6 graus. Esse minutinho, 6 graus. Esse minutinho, 6 graus. Esse minutinho, 6 graus. Cada minutinho do relógio, 6 graus. Então, cada casinha completa dessa, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 vão dar 30 graus. Então, cada casinha do relógio, 30 graus, conforme eu te mostrei na aula de quinta-feira, tá? E se você fizer 30 vezes 12, que são 12 casinhas, vão dar exatamente 360 graus, que é a volta toda. Beleza? Então, pelo amor, hein? Pelo amor. Velocidade do ponteiro grande, velocidade do ponteiro dos minutos, 6 graus por minuto. Cada minuto, 6. 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 Então, para saber quanto ele gira, você pega esse tempo, ó, e multiplica por 6. O ponteiro pequeno ele é lento, a velocidade é meio grau por minuto. Então, você pega o tempo e multiplica por meio. Só que multiplicar por meio é mesmo que dividir por 2. Tá? Bom, vamos lá. Olha a pergunta de relógio. Qual o ângulo formado pelo ponteiro dos relógios quando for 2h52? Qual o ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 2h52? Então eu estou te perguntando, qual o ângulo formado pelos ponteiros quando o relógio estiver indicando, ó, 2h52. Bom, sabe o que você faz? Eu estou te pedindo 2h52, atrasa o relógio para 2 horas, para a hora exata. Atrasa o relógio para a hora exata e faz um desenhozinho pequenininho assim, ó. Faz um relógio pequenininho, pequenininho mesmo, ó. 3, 6, 9, 12. Tá vendo? Aí você reparte assim, ó. 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8, 10 e 11. Então, ó. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Tá bom? Faz um relógio pequenininho. Agora você faz, cara, o maior relógio que você conseguir, fiote. Agora você desenha, ó, o maior relógio que você conseguir. Peguei aqui meu porta-clipes, ó, e vou desenhar o maior relógio que eu conseguir. Tá vendo? Pegar o maior relógio que eu conseguir. E vou fazer assim, ó, dividir assim, ó, no zoiômetro, tá? 3, depois 6, depois 9 e lá em cima 12. Tá vendo? Aí eu vou separar assim, ó. 1 e 2, 4 e 5, 7 e 8, 10 e 11. Tá vendo? Vou pôr aqui, ó. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 e 11. Bom, o relógio tem que indicar, meu filho, 2h52. 2 horas, o ponteiro grande estaria no 12 e o ponteiro pequeno estaria no 2, assim, ó, apontando exatamente para o 2. Tá vendo? 2 horas, eu atrasei o relógio, o ponteiro grande vai estar no 12 e o pequeno vai estar no 2. Não, gordão, não é 2 horas que ele quer, é 2h52. Então o ponteiro grande, que é dos minutos, ó, que é o vermelho, tem que indicar 52. Se ele estivesse no 10, ele indicaria 50. Se ele estiver no 11, ele vai indicar 55. Não é nem 50, nem 55, é 52 que eu quero. Então você faz assim. O 10 é 50, né? 50, 51, 52, 53, 54, 55. Ó, 50, 51, 52, 53, 54, 55. O grande tem que indicar 52, ó. Ó,
Ó, tá aqui, ó. O grande tem que indicar 52. Tá vendo? Aqui é o 10, aqui é o 11. Então eu pensei 50, 51, 52, 53, 54, 55. Então o ponteiro grande tem que estar aqui no 52, ó, cravados. E o ponteiro pequeno? Bom, o ponteiro pequeno estava no 2. Ele não vai mais estar parado no 2, ele vai estar entre 2 e 3, certo? Bem próximo do 3. O ponteiro pequeno que estava no 2, agora vai ficar entre 2 e 3. A única coisa que importa pra gente, galera, é calcular isso aqui, ó. O tanto que o ponteiro pequeno girou. É só isso que importa pra gente. Quanto que o ponteiro pequeno girou, galera? Sabe como é que você faz? É fácil, ó. Pensa comigo. Das 2 horas até as 2h52. Eu escrevo assim para os alunos sempre. Passaram-se 52 minutos. Certo? Passaram 52 minutos. Para saber quanto que o ponteiro pequeno girou, é só pegar esse tempo, ó, e dividir por 2. Quanto é que dá 52 por 2? Dá 26. 26 graus é o que girou o ponteiro pequeno, ó. 26 graus. E agora? Agora relaxa. Vamos contar as casinhas. Cada casinha completa é 30 graus. Então essa casinha aqui, ó, 30 graus. Essa casinha completa aqui, ó, 30 graus. Essa casinha completa aqui, ó, 30 graus. Agora, cuidado. Cada minutinho, 6 graus. Então, esse minutinho aqui, ó, 6 graus. Esse minutinho aqui, ó, 6 graus. Esse minutinho aqui, ó, 6 graus. Tá vendo? Tô dando um zoom aqui, ó. Esse minutinho 6, esse minutinho 6, esse minutinho 6. Beleza? Agora eu vou fechar o zoom. A pergunta da questão é: quanto vale esse ângulo aqui, ó? O ângulo formado pelos ponteiros. Então o ângulo, filho, bastaria somar 26 mais 30, mais 30, mais 30, mais 6, mais 6, mais 6. Então esse ângulo alfa vai ficar assim, ó. Alfa vai ser 26, que é esse, mais 30, que é esse, mais 30, que é esse, mais 30, que é esse, mais 6 mais 6 mais 6, 18 graus. Então o ângulo alfa vai ser essa conta super chata, hein? 30 mais 30, 60, com 30, 90. 90 mais 18 dá 108. 108 mais 6 dá 114. 114 com 20, 134 graus. Beleza? Bom, qual vai ser a sua tarefa? Sua tarefa. Exercício 1. Você tem uma circunferência de centro O e raio 20. 20 e 20. O ângulo aqui, 30 graus. Esse ponto é o ponto A e esse ponto é o ponto B. No número 1 eu quero duas coisas. Letra A, eu quero a medida do arco AB. E a letra B, eu quero o comprimento do arco AB. Tá? Esse é o número 1. O número 2 é assim: determine o ângulo
formado pelos ponteiros do relógio, quando o mesmo indicar 4h54. Pronto. Determine o ângulo formado pelos ponteiros do relógio quando o mesmo indicar 4h54, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Beijão, tá? Semana que vem a gente continua com mais exercícios. Tchau, filhos.